Fala galerinha da Alternativa A, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Giovana, estamos indo para a nossa segunda aula do curso de revisão URGS. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os povos pré-colombianos. Bom, em registros que a gente tem, registros materiais, os povos pré-colombianos eles são encontrados ou temos registros da existência deles um pouco depois dos primeiros povos que a gente vai estudar na próxima aula. Mas como eu já comecei a aula de pré-história e já falei para vocês um pouco sobre a ocupação do nosso continente, eu achei melhor que a gente trabalhasse direto um pouquinho sobre a história dos povos pré-colombianos, tá? Nos últimos anos caiu, se não me engano, 2018, que é uma questão bem específica sobre os povos pré-colombianos. 2019 caiu sobre civilizações antigas em geral, que tinha algumas informações sobre isso também. Então, nesse primeiro momento, sobre pré-história e antiguidade, eu vou dar um pouquinho mais de informação para vocês, porque eu acredito que sejam os assuntos que vocês revisam menos ou que têm mais dificuldade de entender, porque realmente são as partes mais complicadas. Mas, na sequência, a gente vai encurtar um pouco as nossas aulas e ser um pouquinho mais objetivo, tá? Mas, dando início então à nossa aula sobre os povos pré-colombianos, vamos pensar mais uma vez sobre essa noção de pré-colombianos, né? Bom, quando a gente tem um pré na frente, né, algo antes, como eu já comentei para vocês sobre a aula de pré-história. Teve um acontecimento antes de um marco histórico ali que está sendo utilizado para marcar o nome, digamos assim, a forma daquele conteúdo, né? Como a gente vai começar a chamar aquele conteúdo. Isso acontece por uma série de escolhas históricas, escolhas sobre o pensamento histórico, sobre os fatos, sobre os grupos hegemônicos, né? Enfim, então a história dos povos pré-colombianos é os povos que existiam antes da chegada de Colombo nas Américas, tá? E, bom, a gente tem várias problemáticas que a gente pode pensar a partir disso. A primeira e mais evidente delas é: será que esses povos pré-colombianos existiam só antes de Colombo? Então, a partir da chegada da colonização, eles foram deixando de ser esses povos? Tipo, obviamente, os ancestrais desses povos originários, eles foram grandemente dizimados, principalmente nas porções europeias, espanholas, né? Mas a gente não pode dizer que um povo deixa de ser um povo, né? Ou seja, as pessoas descendentes desses povos ainda são parte desses povos mesmo depois da chegada dos povos pré-colombianos, os povos pré-colombianos de Colombo nas Américas, né? Então isso são coisas também que a gente pode lançar aí pra gente problematizar, pra gente pensar. E eu sempre vou fazer isso sempre que eu puder, porque como eu falei pra vocês, tudo isso pode também ser uma questão reflexiva, pode vir a se tornar uma questão na prova de história, não só no vestibular da URGS, mas também na prova do Enem. Então, sempre que eu puder, eu vou estar sugerindo para vocês esse tipo de reflexão, certo? Seguindo, então, a gente tem, para começar, os astecas. Aqui eu trouxe uma lista, assim vai ser em todos os slides, em todos os povos, uma lista de características, em que eu destaquei alguns elementos principais, para a gente poder conversar sobre eles. Os astecas, a região em que eles habitavam era em México, em Tenochtitlan. São nomes complexos, como vocês podem perceber. Mas há registros de que havia de 2 a 5 mil habitantes, né, referente à região dos povos astecas no século XVI, ou seja, quando da chegada dos colonizadores, tá? E uma das características dessa sociedade era estabelecer domínio, fazer a dominação sobre outros povos da região. E isso era bastante comum, havia os conflitos internos, haviam as disputas religiosas e disputas territoriais, e isso era normal, ter um grupamento que se sobrepunha a outro, que estabelecia um domínio naquela região, era algo bastante comum, e um dos grandes dominadores dessa região foram os astecas, certo? A religião desse grupo era politeísta, como vocês devem imaginar, e né, devem ter referência sobre isso, e extremamente ligada à natureza. Quando vocês ouvem falar de Pachamama, né, são dos povos originários das Américas que a gente está falando e da relação politeísta que eles tinham com a natureza, era uma das divindades. Como governo, a gente tem um governo de estrutura imperial, ou seja, a gente tem um governo centralizado e forte, e um dos principais imperadores, uma das principais figuras desse governo era Montezuma. Obviamente, vocês não vão precisar lembrar o nome de todos esses imperadores, todos esses governantes, até porque eu nem vou trazer para vocês hoje nesse curso de revisão, mas é importante que quando vocês escutarem Montezuma, né, vocês associem isso aos astecas, tá? E isso vai ajudar vocês, eventualmente, se vocês forem fazer uma questão e às vezes falta aquela palavrinha, aquele gancho pra gente fazer as conexões, então lembrem disso, Montezuma, astecas, tá? México, enfim, façam essa conexão. A base econômica dessa sociedade era uma base na agricultura, como era em outros povos, né? Enfim, a gente já conversou um pouco sobre isso, que isso vai ser uma característica bastante comum, né, desses povos antigos, enfim.
e tinha grande habilidade com as técnicas de irrigação. Isso também é mais uma característica que eles vão compartilhar bastante. Por quê? Porque essas regiões da América Central, da Mesoamérica e da região ali dos Incas, né, a região andina, vão ser regiões difíceis para o plantio, né? Vão ser regiões mais complexas, então vai demandar uma tecnologia maior para essas irrigações, tá? O caso dos astecas, eles produziam ilhas artificiais, eram porções de terras que ficavam sobre a água mesmo, sobre os rios, e assim eles conseguiam fazer com que aquelas culturas plantadas sobre aquela pequena porção de terra que flutuava, digamos assim, sobre as águas, puxasse a sua irrigação, né, a partir desse encontro com as águas. Depois tem uma imagem que eu vou trazer para vocês para visualizar melhor. Seguindo como, né, dentro dessa agricultura, as principais culturas que eles realizavam era milho, feijão, algodão e cacau. O cacau, inclusive, virou uma febre na Europa, né, com a colonização, com a descoberta dessa possibilidade desse fruto, né? O cacau era fermentado, usado como bebida em ritos para os astecas, era também consumido, as primeiras possibilidades, digamos assim, de pensar um chocolate, né? A gente vê, então, a partir dessa habilidade que eles tinham, afinal de contas, quem melhor que os próprios povos originários que cultivavam essas culturas do que saber o que fazer com elas, né? Enfim, o cacau era bem importante para essa sociedade também. Além disso, eles eram extremamente hábeis na metalurgia, como outros povos também eram, outros povos americanos, né? Eram extremamente hábeis na metalurgia. A gente vai encontrar objetos e artefatos de metais em quase todas essas sociedades. E nesse caso aqui dos astecas, tinha uma questão do uso cultural muito forte. Então, eles usavam muito a metalurgia decorativa, digamos assim, para os ritos religiosos, para os eventos culturais que eles realizavam, que, como vocês devem saber, né, tem bastante. Então é aquela coisa bem extravagante, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas sim, né, todos esses povos tinham os cultos eram grandes eventos, tá? O destaque, mais destaques, né, na verdade, mas um dos destaques também principais dessa sociedade era o artesanato. Então, como eu falei mesmo, essa questão do uso cultural também, né? Eles eram muito hábeis com a matemática também e com a astronomia, que vai ser mais uma vez uma característica de vários desses povos, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, no mapinha azul ali tem a região dos astecas, logo ao lado dos maias, que a gente vai falar mais pra frente. Trouxe para vocês também uma imagem das pirâmides, tá? Por quê? Porque, além de tudo isso, os astecas e da matemática também, que foi importante para isso, os astecas tinham uma organização urbana muito forte, muito complexa, certo? As cidades deles eram muito organizadas, tinham grandes construções, como vocês podem ver ali, pela magnitude daquelas imagens. Abaixo a gente tem imagens das ilhas de irrigação, então são ali astecas trabalhando na sua cultura, e essas ilhas ficavam flutuando sobre as porções de água, formando então um sistema de irrigação que não necessariamente vai depender das chuvas, etc. Tinha toda uma ciência envolvida nessa questão, tá? Ao lado a gente tem um códex, que ele traz então informações escritas e também em desenhos, né, sobre vendas, sobre tributos, sobre estoque, o que tem de cereais guardados, o que não tem, né? Enfim, então era um tipo de forma de organização dessas sociedades também de escrita e transmissão de informações, tá? Então, para trazer para vocês um pouco da complexidade dos astecas. Seguindo, nós temos os povos pré-colombianos incas, tá? E que fica na região ali do sul do Chile, Equador, Bolívia e Peru. A gente tem ali o Império Inca com mais ou menos, né, 10 milhões de pessoas, de indígenas, de incas, né, ali no século XVI, também na chegada dos colonizadores. Olha o tamanho dessa população, 10 milhões, né, então uma população extremamente robusta, volumosa e que vai ser fortemente dizimada, porque os impérios incas é um dos que vai sofrer mais fortemente com a colonização, tá, em função principalmente das jazidas de prata, da possibilidade de exploração de metais, que era o grande foco dos espanhóis quando chegaram aqui na região, né? A dominação e hierarquização de povos também foi uma característica dessa sociedade. Então, os incas tinham muito essa questão impositiva de fazer um domínio, de cobrar os tributos, né, de garantir a administração de uma ampla região. Depois no mapa vocês vão ter uma noção do tamanho dessa população, tá? Eles também eram politeístas, fortemente ligados à natureza mais uma vez. E aqui a gente tem uma mescla muito grande entre a questão da governança e a questão da religião, tá? Então, um imperador aqui, ele é o imperador divindade. Tem uma associação muito forte na matriz inca acerca disso. Então, a gente tem um imperador que vai ser também
o ponto máximo da representatividade das divindades, tá? Então ele vai ser respeitado por essas duas questões, como também a gente sabe que acontece em muitas das sociedades, tá? Mas na Inca, especialmente, é uma questão a ser anotada. Bases agrícolas, mais uma vez, e as tecnologias de terraços, tá? As culturas deles eram milho, batata, abacate e mandioca. Essa tecnologia de terraços vai ser, mais uma vez, em função dessa região árida, dessa região de difícil plantio, e vai se desenvolver uma tecnologia de terraços tanto para irrigação, que vai ser importante para isso também, e para proteger as culturas das intempéries, do vento, do frio, uma série de questões físicas que acometem a região, tá? Da região andina ali, beleza? Mais uma vez a gente vai ter um povo muito hábil com a metalurgia, e na questão dos Incas também a gente vai ter o desenvolvimento de comércio como uma característica muito forte. Quando os espanhóis chegaram na região, né, quando os colonizadores chegaram na região, eles vão encontrar inclusive estradas ligando cidades, ligando povoados ali, como rotas ou estradas de comércio. E isso é uma evidência muito forte de uma atividade econômica muito intensa. Então isso é mais uma coisa que é necessário chamar atenção. Bom, só para não deixar passar batido, né, ao lado ali vocês vão ver que tem aqui nesse slide dos Incas e também tinha lá nos slides dos Aztecas uma piramidezinha das estruturas sociais, tá? Eu não comentei ela especificamente, porque eu acredito que vocês já sabem qual é a lógica dela, a gente já conversou sobre ela, né, em algum momento, mas assim, ali em cima vai estar sempre o governante, abaixo a gente vai ter os altofuncionários, sacerdotes, chefes locais. No meio, no caso dos Incas, a gente vai ter os camponeses e, ao fim, os escravizados por dívida ou por guerra. Essa escravização vai ser quase sempre por dívida ou por guerra. O que vai variar, como vocês podem ver, vou voltar rapidinho nos slides, é essa camada estratificada do meio, tá? Os artesãos, comerciantes, no caso dos astecas. Isso é algo que vocês podem confiar cegamente? Não. Mas, para quem não sabe muito do assunto, é algo legal da gente trabalhar, da gente refletir, tá? Esses critérios, eles vão sendo selecionados de acordo com as fontes, de acordo com o que a gente consegue saber sobre essas sociedades, e vai estabelecendo uma hierarquia de quem eram os grupos sociais mais importantes. Mas não quer dizer que a gente não tenha uma importância agrícola, a gente não tem uma figura similar aos camponeses nos astecas só porque há os comerciantes, então os artesãos. Ou vice-versa, que a gente não tinha pessoas especializadas na artesania com os incas só porque a gente tem os camponeses como uma camada destacada, tá? A gente vai tendo essas diferenciações, mas a grosso modo, isso serve para ajudar vocês a memorizar e a visualizar a estrutura das sociedades. Seguindo aqui, nós temos algumas imagens. Nós temos esse mapa da América do Sul com os países, digamos assim, atualmente, né, em que os povos incas ficavam localizados. E aqui uma ressalva importante. O Inca, com K ou com C, significa elite. E quem atribuiu essa perspectiva de Inca a esses povos eram os colonizadores de um contato que eles tiveram com essas populações e pegaram um termo que era utilizado ali e atribuíram de uma maneira geral, né, essa população que vivia nesse território como os Incas, que era um nome utilizado para uma elite indígena, né? Que eu quero dizer com isso? A denominação, a autodenominação desses povos era completamente diferente. Aqui a gente tem um mapa que mostra um dos nomes que eles intitulavam esses povos, né, que eram os 4 Suyus, tá? E aqui nós temos ali nas regiões, como vocês podem ler, os Suyus, que seriam referentes a esses grupos que tinham suas diferenças também, obviamente, mas que viviam sobre essa mesma unidade. Isso seria algo equivalente a chamar todos os indígenas, povos originários do Brasil, de índios, e resumir sem fazer uma distinção entre guaranis, enfim, sem fazer uma distinção realmente da forma que aqueles povos se distinguiam as suas características essenciais. A gente sabe que há uma variedade muito grande nisso, mas que foi ignorada por séculos em função desse tipo de soberania, digamos assim, tá? Ao lado a gente tem um artesanato ali, uma representação de uma divindade em metal em prata, né? A gente tem também uma cerâmica inca para vocês verem um pouco sobre os padrões, os desenhos, os enfeites. Isso era utilizado para guardar cerveja, que também já era feita nesse período. Inclusive, muitos salários eram pagos com cerveja. Né? A gente tem, então, bebidas fermentadas, água, enfim, né? Guardar líquidos. Abaixo tem uma foto da professora que vos fala em uma visita que eu fiz ao Museu de Arte Pré-Colombiana em 2015. Procurem sobre esse museu na internet, tem muitas coisas que estão online que vocês podem ver pela internet, sem obviamente precisar ir até lá, né? Mas é um museu muito rico, onde dá pra ver a complexidade das culturas. Eu vi múmia, eu vi, como tô posando aí ao lado,
né, logo em seguida de mim ele tem uma representação, né, uma estátua inca, e tem sobre outros povos também. É muito interessante, se vocês puderem dar, fica, né, entre as nossas dicas que eu tô sempre dando para vocês, entre filmes, sites, exposições, entrem, se vocês puderem, procurem o Museu de Arte Pré-Colombiana do Chile, que tem coisas muito legais. Ao lado, trouxe um pouco sobre a arquitetura também. Machu Picchu, no Peru, né, um grande ponto turístico, mas também uma grande comprovação das complexidades dessas sociedades. Abaixo, a gente também no Peru tem os terraços de Morai, que é um pouco sobre aquela tecnologia de plantio que eu falei para vocês. Então, era em camadas ali, aquela água descia, irrigava várias porções, e também as culturas que eram plantadas mais ao centro, ou seja, mais fundo nesse buraco, nessa depressão, ficavam mais protegidas do vento, do frio, etc. Então, há várias possibilidades também de utilizar essa tecnologia. Seguindo aqui, nós vamos para os povos maias, que é um povo, prestem atenção, esse é o único desses povos que já era extinto quando os colonizadores chegaram. Então, se tem notícia dele a partir de vestígios que foram encontrados, que foi possível identificar os maias enquanto maias, né, e não enquanto outros povos, em função de algumas diferenças dos próprios vestígios materiais que tinham suas características próprias e dos escritos achados que foram configurando essa população, tá? Até então, eles perduraram até 900 depois de Cristo, e essa informação, a partir das ruínas e escritos, com a organização em cidades-estados. Isso é muito importante. Até agora a gente tinha 2 governos centralizados, principalmente os astecas, né, com o governo imperial, e os incas com o governador/imperador divindade, né? Então a gente tem 2 governos fortemente centralizados e um ainda com uma carga extra em questão da religiosidade. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão, André? Religiosidade. Ai, consegui. Vamos! Então, em função dessa religiosidade. E agora a gente tem os maias com as cidades-estados, ou seja, com um modelo diferente, um modelo um pouco mais descentralizado, e que tinha como chefes, tá, os chefes guerreiros e administradores locais, que tinham já a sua importância dentro daquelas sociedades, provavelmente eram de alguma maneira herdeiros, né, dos originários, dos povos que chegaram primeiro ali e construíram essa sociedade. Então, né, tinha essas hierarquias. Mais uma vez, apesar de ter essa diferenciação entre o governo político, né, o regime político, a gente tem, mais uma vez, uma religião politeísta, tá? E a gente tem também os destaques nos estudos matemáticos e de astronomia, aqui com uma carga extra, né? Inclusive, se vocês lembram bem, temos o calendário maia, que previu o fim do mundo em 2012, mas que na realidade não previa especificamente, né? E depois se descobriu que ele usa, o que correspondia ao quê. Mas enfim, a gente tem essa forte característica dos povos maias, eram muito observadores dos céus, tinham os estudos matemáticos muito avançados, contribuíram imensamente com isso, tá? E isso são coisas que vêm sendo descobertas cada vez mais, né, em função de serem povos que a gente tem uma pesquisa tardia e é um pouco mais difícil de comprovar algumas questões aí, mas que tem sido trabalhado bastante em cima disso. E outra grande contribuição são os escritos maias, tá? A gente vai ver depois, inclusive, em torno de todo o calendário maia tem vários escritos. Então eram símbolos que não necessariamente eram cunhados em pedra, não eram escritas cuneiformes, né, que precisem ter, então, a marca numa pedra, numa argila. Eram escritos realmente que poderiam ser realizados tanto realmente em materiais sólidos, mas também em formas de papéis, papiros, outros materiais que eles utilizavam para essa transmissão, tá? Base na agricultura, mais uma vez, e desenvolvimento do comércio, tá? Então, essas duas fontes principais, base na agricultura, muito subsistência, muito para a população, e também desenvolvimento ali do comércio. Batata, milho e feijão eram as principais culturas, vocês vão ver que tem bastante correspondência, né, entre essas regiões, e mais uma vez comprovando que a batata é americana e não inglesa. Tá? Ali do lado a gente tem mais uma pirâmide com os chefes guerreiros e administradores locais, enfim, né, ali em cima do topo, porque agora nós não temos mais nossos imperadores. Altos funcionários, pessoas com funções importantes para gerir essa porção, né, para gerir esse império. E abaixo nós temos os camponeses e também os escravizados por dívida. Em função de todas essas disputas regionais com que um povo ia em busca do domínio de outro e capturava os seus escravizados para trabalhar nessa sociedade, tá? Que é como eu falei para vocês, uma característica bastante comum a todos eles. Na sequência, fomos invadidos aqui por um anúncio.
Na sequência, nós temos, então, algumas imagens do Império Maia, como eu tinha comentado lá para vocês, que eu vou mostrar depois, né, ali naquela região da Mesoamérica também. A gente tem, logo ao lado, aquele círculo ali, o calendário Maia. Abaixo a gente tem uma cerâmica, né, tudo isso para mostrar para vocês essa diversidade. Ali do lado a gente tem uma pequena estátua também que poderia ser utilizada em rituais ou simplesmente como uma representação realmente, tá? E ao lado a gente tem o alfabeto maia, algumas inscrições, né, desse alfabeto, para mostrar para vocês como era essa... É quase um desenho, né? Algo muito complexo. Imagina se a gente tivesse que escrever assim. Ia ser lindo, mas poxa vida, né? Poucas pessoas teriam acesso a essa habilidade, como era também na sociedade maia. Tá, então, se vocês forem ver ali do lado, no entorno do calendário, são várias inscrições. Na cerâmica também podemos perceber algumas inscrições. E assim a gente vai observar em várias outras artes, porque as artes, artesanatos, artefatos, eles eram muito utilizados também para transmitir esses valores, essas ideias, esses rituais, essas informações de uma maneira geral, tá? Seguimos agora então para a nossa questãozinha URGS. Vamos fazer uma questão sobre esses povos, e essa é uma questão clássica que a URGS adora, tá? Basicamente o que vocês vão encontrar na URGS é aquelas questões que tem 1, 2, 3, e para te relacionar o que é verdadeiro ou falso, se estão corretas, a 1 é 3, a 4 é 2, tarará. Ou essas que tu vai relacionar as colunas com verdadeiro e falso. Assim, eu tenho de monte. Se tu encontrar uma questão simples na URGS, é bingo, porque eles adoram colocar essas questões, porque eles conseguem trabalhar muitos assuntos em uma questão só. Então, como a gente vai ver agora, o enunciado diz o seguinte: com relação à história das sociedades nativas das Américas, assinale com V, verdadeiro ou falso, as afirmações abaixo. Então, bem simples, a gente vai ler, vai dizer que é verdadeiro e que é falso, e depois vai ter as opções pra gente assinalar a sequência correta. Tranquilo? Vamos lá para a primeira questão. A civilização maia caracterizou-se pela hierarquia política fraca, pelo monoteísmo e pelo desinteresse ao conhecimento da natureza. Olha, só se a gente atribuísse uma cidade-estado ou uma descentralização, como era, né, digamos assim, uma administração local, como uma hierarquia política fraca, o que em relação ao império centralizado, a gente poderia fazer essa comparação, tá? Mas os outros dois elementos não nos restam, não nos deixam possibilidade de assinalar essa alternativa como correta. Por quê? Monoteísmo? De forma alguma. Pelo desinteresse do conhecimento da natureza? Também de forma alguma. A relação com a natureza é algo, como eu falei pra vocês, que vai perpassar todos esses povos, tá? São povos com a religiosidade... Lá vai eu de novo com a palavra que eu não consigo falar. A palavra que vocês sabem qual é, fortemente ligada à natureza. Isso não se esqueçam nunca, tá? Seguindo aqui... O Império Azteca notabilizou-se pelo desenvolvimento urbano de sua capital, Tenochtitlan, pela crença em vários deuses e por uma estrutura política centralizada, 10 de 10. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês a questão da cidade, as estruturas, né? Realmente a construção de uma área urbana era uma característica muito forte dos aztecas. A região está correta, corresponde, né, a onde esse império se estabelecia, e a presença de vários deuses por uma estrutura política. A crença em vários deuses e por uma estrutura política centralizada, exatamente. Eram politeístas, né, tinham uma crença em vários deuses e tinham uma política, sim, uma estrutura política centralizada. A sociedade inca, então temos falso e verdadeiro. A sociedade inca foi marcada pela rígida separação entre poderes políticos e religião. Justamente ao contrário, né? Essa eu não me aguentei nem ler tudo para terminar. Pelo baixo desenvolvimento agrícola e pela economia de caráter exclusivamente pecuário. Nada a ver, né, gente? A gente acabou de ver que as características são completamente opostas. A sociedade inca foi fortemente marcada pela relação íntima, né, entre o governo e a religião. A gente tem um bom desenvolvimento agrícola, afinal, uma população que chega a 10 milhões não vai ter um baixo desenvolvimento agrícola, né? Só para alimentar essas pessoas a gente já tem que ter um desenvolvimento agrícola excelente. E pela economia de caráter exclusivamente pecuário. Também não, inclusive a gente viu que o comércio tinha uma grande importância e não era um comércio de algo exclusivo, né? Então a gente também tira de fora esse caráter exclusivamente pecuário, que não tem nada a ver. Os povos tupis-guaranis garantiam, então F, V, F. Os povos tupi-guaranis garantiam sua subsistência a partir da caça, da pesca e do cultivo de vegetais como a mandioca. Bom, a gente não estudou aqui especificamente os povos, né, brasileiros, originários brasileiros. A gente vai estudar um pouco sobre eles lá na pré-história do Brasil, um pouquinho mais pra frente, vou comentar. Mas assim, nunca caiu, pelo menos pelo que eu tenho em registro, sobre esses povos especificamente na URGS, a não ser informações como essas. Então eu vou dar uma passada, mas não vou aprofundar. Mas enfim, voltando para o assunto da nossa questão.
É possível, sim, pelo conhecimento que a gente teve das sociedades americanas, pelos hábitos que a gente viu que os nossos ancestrais desenvolveram no período pré-histórico que favoreceram a existência deles, e também pelas informações que a gente sabe dos europeus quando chegaram no Brasil, inferir, ou seja, sugerir que os povos tupis guaranis garantiam sim a sua existência a partir da caça e da pesca, da coleta e da pesca, enfim, que tinham sim o culto de vegetais como uma fonte, e principalmente da mandioca, que para quem não sabe, né, é um dos símbolos do Brasil, e que temos também ali, né, em outros grupos ao longo da América. Então, a alternativa última ali sobre os povos tupis guaranis também está correta. Nosso gabarito fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos ver qual é a alternativa correta, então. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nós temos... Opa! Errei. É falso, verdadeiro, aí sim. Falso, verdadeiro, alternativa C. Tá? Espero que você não tenha se confundido com essa minha pequena confusão no final, mas eu só invertia as ordens. A primeira sobre a civilização maia tá falsa em função, né, da estrutura fraca de política, em função de dizer que eles são monoteístas e que eles não têm conhecimento pela natureza, que é falso, né? O Império Azteca notabilizou-se sim pelo desenvolvimento urbano, como eu comentei para vocês. O território tá certo, o Tenochtitlan tá correto em relação aos aztecas, pela crença em vários deuses, ou seja, politeísmo, que está correto também, e por uma estrutura política centralizada, corretíssimo. Então, temos falso e verdadeiro. Abaixo, nós temos a sociedade inca, marcada pela rígida separação entre poder, política e religião. Não, pelo contrário, eles tinham essas duas relações, essas duas estruturas intimamente ligadas. Pelo baixo desenvolvimento agrícola e pela economia de caráter pecuário? Também não. Grande desenvolvimento agrícola, eles tiveram um bom desenvolvimento agrícola e a economia não se restringia de forma alguma ao pecuária. Existiam animais, mas não a esse ponto, né? Então temos um falso também, e a afirmativa sobre os povos tupis está corretíssima, tá? Bom, espero ter ajudado vocês a saber um pouco mais sobre essas populações, também corrigindo essa questão para aproximar vocês um pouco da prova. Não se esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo, de comentar o que vocês acharam, informar o que vocês acham que faltaram, o que pode melhorar, se tá bom, se não tá, enfim, conversem com a gente pra gente fazer esse projeto crescer cada vez mais, certo? Então ficamos por aqui, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!